Há poucos dias nós mostramos aqui no Jornal Brasil Hoje o caso de um adolescente que foi encontrado morto pela família depois de sofrer bullying na internet. Lucas Santos tinha apenas 16 anos de idade e não aguentou a pressão psicológica provocada por uma enxurrada de ofensas homofóbicas pelo simples fato de ter publicado uma brincadeira com um amigo. Uma semana após a morte do filho, a mãe de Lucas, a cantora de forró Valquíria Santos, viajou a Brasília para pedir por uma lei com o nome do jovem contra o cyberbullying. Hoje, o plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou, por unanimidade, o projeto de lei Lucas Santos, que cria o Dia Estadual do Combate ao Cyberbullying e monitoramento de ofensas pela internet. Sem dúvida, uma grande conquista para essa mãe e para toda a sociedade paraibana e, claro, do país inteiro, né? Ainda falando sobre esse tema, durante a pandemia, muitos jovens se viram obrigados a ficar expostos em frente a uma tela, seja do celular ou do computador. Isso por causa das aulas virtuais. Mas nem todo mundo tem essa desenvoltura e algumas pessoas sentem-se bastante constrangidas com essa exposição. Para conversar mais sobre esse tema tão importante, eu vou falar agora com o Leonardo Prestes, que é psiquiatra e está aqui com a gente ao vivo no Jornal Brasil Hoje. Doutor Leonardo, boa noite ao senhor, obrigado pela presença, viu? Muito boa noite, Jordevar. Boa noite a todos aí que estão, nossos telespectadores. Tá? Estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é extremamente importante, sempre foi e continua sendo. E eu queria que o senhor falasse sobre esse caso do Lucas Santos. Como é que o senhor viu tudo isso que aconteceu? São dois assuntos que se misturam de uma forma terrível, né? A questão do bullying, né? do cyberbullying, e o altíssimo risco de suicídio em adolescentes, né? E aqui eu aproveito para fazer lembrar um assunto muito importante, que é muito comum que pessoas que são um pouco mais velhas ali, principalmente pessoal acima dos 40, né, que diz que as pessoas hoje são muito frágeis, são muito cheias de mimimi, porque na minha época era bom, porque o bullying fortalece e tal. Bullying não fortalece ninguém. Tá? Bullying nunca fortaleceu, bullying nunca foi bom para nada. A humilhação a que a pessoa é submetida, ela não é boa, isso é improdutivo, isso é ruim. Muitas dessas pessoas que dizem hoje aí que o bullying foi ótimo para o crescimento dela, talvez sejam pessoas que praticaram bullying ou têm um monte de traumas internos que não têm nem coragem de enfrentar esse trauma para falar do bullying, da humilhação que sofreu. E tem que se ter cuidado com essas ditas brincadeiras, né? E nós vamos falar um pouco disso depois, porque algumas pessoas que vão sofrer essa brincadeira, principalmente os adolescentes, estão num momento de extrema fragilidade, podem estar adoecidos, podem estar com um monte de problemas, e esse bullying ser o gatilho para um ato, para uma tragédia como essa que aconteceu com esse rapaz. Né? Enquanto psiquiatra, eu vou dizer uma coisa para vocês, sim, não, é difícil acreditar que ele tenha suicidado por causa do bullying. Pois é, eu até queria que o senhor comentasse Sim. isso, porque me causa muita curiosidade. Por que o bullying, por exemplo, essa forma agressiva que as pessoas atacam na internet, atinge tanto um jovem? Na adolescência é uma fase onde a nossa personalidade está terminando de ser formada, certo? Então existe ali uma confusão muito grande, né? Você está deixando de ser criança, mas você ainda não é um adulto, né? Um ser humano completo. Então você está naquela fase de que você mesmo, nós passamos por isso, você ainda não sabe, todo mundo, por exemplo, as meninas, né? É muito comum que a menina ali de 13, 14, às vezes até 15 anos, ela não pode mais falar em boneca, não pode mais falar em brincadeira, mas lá por dentro, muitas vezes, ela vai escondida e vai brincar ali de boneca e tal. Então, existe uma indefinição, uma indecisão típica da adolescência. Ou seja, é um momento de grande fragilidade, onde uma humilhação tão grande como essa que acontece nessa idade pode ter consequências terríveis, né?
como eu estava dizendo, eu não acredito que o bullying seja a causa direta do suicídio, mas eu posso dizer, né, eu posso quase dizer que com certeza foi o gatilho. Certo. Foi o Doutor, gatilho, né? se os pais Sim. perceberem, por exemplo, que às vezes o filho fez uma postagem e está tendo críticas em relação àquilo que ele colocou na internet, o que os pais fazem nessa hora? Olha, e aí nós temos que lembrar que já vivíamos um mundo muito muito virtual, né? Mesmo antes da pandemia. Com a pandemia, então, a vida, né, principalmente dos jovens, foi completamente virtual. Tá? Então, fica aquela história, mas você está se importando com uma coisa que alguém que você nunca viu escreveu, mas é a mesma coisa de que estivessem falando na escola. Né? É o meio que eles mais vivem. O que fazer? Dar apoio, não criticar, né? Muitas vezes, né, o pai, a mãe vai virar, mas também, olha o que você colocou. Né? Opa, né? Não é o momento ideal para crítica. Né? Você tem que dar um apoio, né? Você tem que acolher seu filho, dar apoio. Né? Ele já está sendo criticado. Muitas vezes foi uma postagem que foi uma brincadeira e acabou tendo, como foi o desse jovem, acabou tendo um caminho completamente errado. Dar apoio, tirar seu filho da rede, tirar da rede, buscar sempre que possível apoio psicológico. Se a postagem, todo o que aconteceu foi através de colegas de escola, buscar o apoio da escola, né? As escolas têm estrutura para dar esse apoio, para ajudar, né? Buscar apoio de todo lado, né, doutor Leonardo? Tá certo. Buscar ajuda de todo lado. Muito obrigado pela participação do senhor. Tenha uma boa noite, tá bom? Boa noite também, José Vá. Muito obrigado a você, tá? E sempre que a gente puder ajudar, estamos aí à disposição. Uma boa noite a todos. Nós também, o espaço nosso está aberto. Muito boa noite ao senhor, obrigado.